acompanha o canal Deus Apócrifo. Um prazer, meu nome é Denilson e nós estamos todos os dias aqui para levar um pouquinho do conhecimento para todos vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da semente da serpente. Esse tema é muito polêmico, eu já fiz vídeo sobre esse estudo aí, inclusive está na nossa playlist lá, você pode entrar lá, mas a gente vai trazer de novo essa ideia para que a gente possa refletir. Denilson, e qual é o fundamento desse ensinamento? O fundamento é para vocês analisarem. Hoje nós temos no mundo muitas informações, A tecnologia e a ciência avançou muito. Então temos muitas informações e vamos analisar. Eu estou chamando você para você, junto comigo, analisar esse livro aqui, esse livro que pertence a... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para a gente poder nos ver. Júlio Miranda, o DNA da Ciência de Deus, nós vamos colocar aí na descrição. Vamos ler esse estudo junto comigo, vocês junto comigo, para a gente poder analisar, nós analisar junto esse PDF aí, esse livro apócrifo aí. Então apócrifo a gente já sabe que apócrifo é livros proibidos, escondido, livros ocultados, Essa é a palavra do grego. Vamos lá. Então está aqui inicialmente a imagem, deixa eu me diminuir aqui para vocês verem melhor, a imagem da Eva, com a serpente, o outro lado aí a maçã, a Apple, vocês já sabem que Apple é uma marca, um logotipo, aí um querubim de 6 asas e a árvore que nós denominamos a árvore da vida, ok? Vamos à leitura desse livro? Então vamos lá. Após terem pecado e havendo comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva perderam o acesso ao caminho da árvore da vida. Essa passagem está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. As outras dimensões ficando presos apenas à matéria. Então todos nós estamos presos nessa matéria. Existem outras dimensões, mas nós estamos presos nessa matéria. Essa é a condenação. E neste mundo, agora, a matéria é a nossa realidade. Então, por isso que nós falamos que as pessoas são materialistas, brigam pelo algo material. E a gente muitas pessoas, não se importam com o mundo espiritual. Ficando apenas preso à matéria nesse mundo. Agora, a matéria é a nossa realidade. Ora, ninguém é lançado fora de um ambiente sem haver separação. Aqui entra a cosmologia da Terra plana. As portas do céu no domo ficaram fechadas, impedindo a saída do homem desse plano físico. Em Gênesis 3,14, Deus amaldiçoa a serpente e revela que haveria duas sementes a partir de então. Isso segundo esse estudo, tá, pessoal? Duas sementes então. A descendência do maligno e a descendência dos homens, havendo inimizade entre as mesmas. Vemos que individualmente Adão e Eva receberam consequências diferenciadas por seus atos. Note que a terra produzia espécies que não faziam parte da criação original. As tais são chamadas de cardos e espinho. Adão teria que defender o seu ambiente de tais pragas. Para a mulher, Deus diz que o seu desejo seria para o marido. A mesma passaria a sentir o aumento de dores do parto. Detalhe, aumento de dores, isso não eximiria ela de sentir dor. E perceba que provavelmente algo mudou na sua estrutura física. Então aqui está a forma de Adão e Eva, tá, pessoal, aqui ao lado. E ele sendo expulso da dimensão do paraíso. Hoje nós sabemos que é uma dimensão. Existe o portal que leva ao paraíso. E lá o Pai colocou uma espada flamejante para que Adão não voltasse para o paraíso. E por que eu estou contando isso, gente? Para que vocês tenham uma noção, uma ideia. Eu sei que a história já foi contada, recontada por todo mundo, inclusive por nós aqui do canal. Mas nós somos descendência de Adão.
E eu já vou explicar o porquê disso tudo. Então, existe, na teoria desse estudo, existem duas sementes. A semente, por isso que a Bíblia fala muito de semente, a gente vai ler isso aqui. A semente de Adão e a semente da serpente. Na ideia do livro, tá, pessoal? Os tais são chamados de carra dos espinhos, sabe? Quando Adão foi amaldiçoado, a terra, a natureza também foi junto, os animais também foram expulsos do paraíso, tá, gente? Todos os animais e a natureza também recebeu a maldição por causa do pecado de Adão, porque Adão tinha poder sobre toda a natureza, sobre todos os animais. Adão deu nome aos animais. Adão era um super Adão, né? Já vocês vão ver fatos interessantes aqui nesse estudo. Aí vamos lá, no seguinte. Mas o que foi realmente esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E aí? Aí que vem a pergunta. O que foi realmente? Será que foi uma maçã? A gente sempre pensa, toda vez que a gente fala comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente pensa numa maçã, não é isso? E todos fazem isso, mas a fruta que mais existia no paraíso não era maçã não, tá? Era o figo, tá, pessoal? O figo, inclusive, tem uma parte no livro apócrifo de Adão e Eva, o primeiro livro de Adão e Eva, que fala que o pai fez um figo tão grande que Adão se assustou. Figo gigante para ele se alimentar de figo. Mas vamos lá, vamos em frente, pessoal. Então, mas foi realmente o fruto da árvore, o que foi realmente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que realmente era ser chamado de serpente? Vamos traçar um paralelo com diversas culturas antigas e a sua interação com esses seres serpentes, suas representação, tá? Com esses seres serpente e suas representações. Em Sinar, que é sumérico, na Mesopotâmia, foram encontradas estátuas de deuses serpente com 6 dedos, que apresentavam característica de largato ou de lagarto, né? Então, na Suméria, foram encontradas estátuas de serpente, ok? Com 6 dedos, ok, gente? Olha aí, na Suméria, tá? Isso aí foi encontrado arqueologicamente. Então, foram encontradas na Suméria e Mesopotâmia, foram encontradas estátuas de deuses e serpentes com 6 dedos, que representavam característica de lagarto. Segundo um bebê em seus braços, Quetzalcoatl, a serpente emplumada, era a principal divindade asteca. A serpente emplumada era a principal divindade asteca. Já os hindus cultuavam Nagas, entidade meio homem e meio cobra. Os egípcios serviam a Sobek, que possuía a cabeça de crocodilo, e os fenícios o Aglatodemon. Os sumérios adoravam Enki, que era mais um deus reptiliano, e os gregos os Asclépios. Tudo tem uma cara de uma mutação de 2 bichos, tá, pessoal? O serpente, o crocodilo, isso aí você vai pesquisar. Note que as culturas orientais são permeadas de seres com características de serpente, como os festivais pagãos da história dos dragões. A proa dos barcos nórdicos havia a cabeça de um dragão. É claro, a serpente mais famosa é a do Éden. Ok? Vamos lá, vamos conseguindo aí, lendo isso daí. Você está vendo as fotinhas do lado aí? A palavra do hebraico para serpente, utilizada no texto, foi nachat, que significa sussurro, sedução. É a mesma palavra sinônima para serafim. Serafim e querubins são as mais altas patentes angélicas, ou as mais altas patentes angelicais, pois são muito próximos do trono do Criador. Serap significa ardem, brilhante como fogo, campo de luz, e alguns desses receberam um ser astuto e sedutor, que andava nas pedras afogueadas, e esteve no Éden possuindo exatamente essa característica. Esse Nachat foi expulso do primeiro céu com outros seres angelicais. Agora, tire da mente aquela imagem onde Satanás era uma cobra enrolada em uma árvore e uma víbora bípede. A Bíblia, em Isaías 6, fala sobre o serafim, que nos dá um retrato desses seres com 6 asas, adorando ao Eterno e manipulando a energia. E qual foi retratada pelo profeta como brasas ardentes? Então, esse serafim chamado Lúcifer, ele é brasas ardente. Vai vendo aí, gente.
Com o conhecimento sobre tais seres, vemos que um deles possui um título de habilidade de serpente. Agora, analisemos a árvore e seus frutos. Um fruto que é comido não contamina o homem. O próprio Cristo disse em Mateus 15, 11. O que contamina não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai da boca do homem, ou o fruto daquela. Aqui tem uma árvore representando, tá bom, gente? Aí tem várias letrinhas aí, tá bom? Representando o homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore foi algo muito diferente de um tipo de hoje. Em Ezequiel 28:13, é ódio que o rei de Tiro esteve no Éden, sabendo que esse rei é Satanás. Em Mateus 3:7, João 10, João Batista classificou a elite religiosa como raça de víbora. Em Mateus 3:7, do 7 até o 10, João Batista classificou a elite religiosa como raça de víbora, exortou para que os mesmos produzissem fruto de arrependimento e que não defendesse como se fosse filhos de Abraão. E ainda falou sobre o machado que está posto sobre a raiz das árvores. Vai vendo, gente. Realmente o Yahushua, ele falou isso com os fariseus, tá? Ele falou isso com os fariseus. Satanás é retratado como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e produziu um fruto que é a obra má, não uma maçã ou um fruto literal. Aliás, maçonaria utiliza muito simbologia da maçã. Maçonaria, maçã. Maçonaria, maçã. Ele utiliza muito a simbologia da maçã, inclusive para retratar Isaac Newton, o descobridor da suposta gravidade. Essa gravidade que o pessoal diz que existe, né, que nome chama de gravidade, isso é teoria, tá, pessoal? Isso é para você entender como eles manipulam a informação, né? E nós estamos no meio dessa manipulação toda. Em Mateus 12:33, Cristo diz que pelos frutos conhecereis a árvore, pois cada árvore produz segundo sua espécie. Se comermos uma maçã, um abacaxi, uma laranja, ou qualquer outra fruta, nenhum conhecimento se aumenta, seja para o bem ou seja para o mal. Claro, se nós vivêssemos a árvore da vida, se a gente comesse maçã, né, de repente a gente estava começando também de novo a mesma coisa. Então nenhuma fruta mesmo física, representa esse fruto que a Eva comeu lá no paraíso. É isso que o leitor está te levando a entender. Que não é algo como todo mundo julga, né? Não é algo como todo mundo quer. Tá? Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, em palavras claras. Houve o que nós chamamos de hibridismo. Essa serpente que está se falando, que ela utilizou o corpo da serpente, inclusive nós lemos lá pelo Sumério que tinham 6 dedos, eram seres na concepção de quem escreveu esse estudo, tá, pessoal? Que foi possuído por um espírito, e a Matrix, ela era para ser feito o seguinte: o primeiro filho deveria ser filho de Adão com Eva. E não foi Adão com Eva na concepção. O filho que foi tido, que foi introduzido na Eva, o primeiro filho não foi. O pecado da Eva foi o adultério. O pecado da Eva foi que ela se relacionou com esse ser serpente. Porque tem toda uma história atrás dessa história aí, tá, pessoal? Vamos falar só o que está no livro e depois vocês tirem as suas conclusões. Julguem vocês se está certo ou não. É claro que os haters de plantão, né, vão questionar, vão falar muito isso aí. Só que eu estou dizendo bem claro para vocês. Essa ideia de um estudo. E isso tá, todo mundo fala, pô, esses daí são os filhos da serpente, os filhos de Caim. A maioria das pessoas que eu ouço falar são os filhos de Caim. E as analogias são grandes. E há uma grande incógnita sobre isso. Porque existem muitas pessoas má no mundo. E vocês estão ouvindo muito falar de reptiliano na mídia. Vocês estão vendo seres aí, você vê direto TikTok, Facebook, YouTube. Vocês vão ver o mundo falar. Mas ninguém pegou e fez a prova contundente. Mas, de qualquer forma, fica aí uma ideia de alguém que escreveu alguma coisa relacionada a isso, que tem muita coerência no que ele escreve aqui, porque ele dá detalhes. E isso você vai pesar na sua balança, tá? Uma laranja ou qualquer outra fruta, nenhum
nenhum conhecimento se aumenta, seja para o bem ou para o mal, e não passaremos a enxergar outras coisas. No entanto, o que o primeiro casal tomou os fez sair da inocência, pois esse fruto mostrou que eles estavam nus. Então ele está dizendo aqui que não poderia ter sido uma maçã, porque o que ia fazer a Eva, ver que ela estava nua? Ela não sabia que ela estava nua. O Adão também não sabia que eles estavam nus. Eles sabiam que eles estavam ali, um olhando para o outro. Então não tinha mais maldade, não tinha a malícia, né, que nós estamos falando aqui. Não era sexo, não, porque o pai fez o homem para crescer e multiplicar. Ele teria que, no momento certo, multiplicar sobre a terra. Então isso seria uma obra do pai. E Satanás sempre, com ódio do pai, ele sempre tentou destruir a obra da criação. Sempre, sempre, sempre. Como ele perdeu o corpo dele na queda para a terra, então ele queria colocar um sucessor aqui na terra, né? Ele queria colocar a raiz dele, a semente dele no meio do... Ele plantou o joio no meio do trigo. É isso que é joio e trigo, que a Bíblia fala e que os crentes botam lá na igreja, que o joio é aquele irmão desviado, é aquele irmão que contesta. Não tem muita lógica, não. Joio no meio do trigo não tem muita lógica nesse sentido aí, não, pessoal. Infelizmente não tem muita lógica nesse sentido. Tem lógica se falasse que o joio era uma semente de Caim. Era um híbrido, era um ser que tinha a semente do mal dentro dele e ele era proveniente de Caim. Inclusive tem estudo mais avançado aí sobre os seres humanos, sobre o fósforo que foi introduzido na Matrix, né, no DNA humano. Isso aí vamos deixar para outro dia. Vamos continuar aqui com a leitura desse livro aqui, ó. Jesus disse aos fariseus, claro que a gente sabe que o nome é Yahushua, tá, pessoal? Jesus, porque ele fez esse estudo para evangélico, para católico, a pessoa que tem curiosidade para saber. Esse símbolo aí é o símbolo da maçonaria, tá, pessoal? Esse símbolo G aí que está aí, do Gadu, do grande arquiteto. Bom, vamos lá. Então Jesus disse aos fariseus que governavam o povo naquela época. Então tinham camaradas, eles eram os governadores da terra. Ele disse assim, em João 8,44, vós tendes por pai o diabo, ao diabo. E Yahushua falou assim, ó, vós, João 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer ao desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Essa resposta foi dada para rebater a declaração feita pelos fariseus. No verso 41, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Jesus diz que se fossem filho de Abraão, faria as obras dele. Quem é homicida desde o princípio? Adão ou Caim? Quem matou desde o princípio? Quem foi que matou? Foi Adão que matou alguém? Quem matou foi quem? Foi Caim, não foi? Então ele dá uma alusão de que todos aqueles fariseus, escribas, religiosos da Torá, da lei, eram descendentes, filhos da serpente, ou seja, raça de víbora, ou seja, reptiliano, ou seja, filho de Satanás. É isso que ele quis dizer. Ok? Gostaríamos de espiritualizar as passagens, porém Cristo disse que os fariseus não são da linhagem de Abraão. É isso que ele quis dizer. Por isso que você entende que Melquisedeque abençoou Abraão. Agora a sua mente vai abrir um pouquinho. Por que Melquisedeque abençoou a Abraão? Porque Abraão não era da linhagem de Caim. Abraão não era da linhagem dos répteis, dos reptilianos. É isso que esse livro está dizendo. E isso tem muita coerência, tá, pessoal? Porque o Abraão, da semente de Abraão, nasceria o povo que levaria a promessa. O povo que o mesmo Sete, que entrou no lugar do Abel, que foi morto por Caim, esse povo carregou uma mensagem do nosso pai Adão até os dias de hoje. Qual era a mensagem do pai
para o povo hoje, os evangélicos, os católicos, os espíritas, os muçulmanos, os adoradores de Gadu, maçonaria, budismo, qual era a mensagem? Qual é a mensagem? Que ele, depois de 5 dias e meio, viria da linhagem de Abraão. Ele viria da linhagem de Abraão, porque a linhagem de Abraão é uma linhagem pura, era a linhagem realmente da união de Adão e Eva e da linhagem de Sete, ok? Dá para entender aí? Depois faça os seus comentários aqui no nosso comentário, tá bom, gente? Se vocês estão entendendo o que essa mensagem está dizendo para todos nós. Gostaríamos de espiritualizar essa passagem. Porém, Cristo disse que os fariseus não são da linhagem de Abraão. Está claro que está se referindo aos filhos segundo a carne, descendentes. Jesus negou, ou Yahushua negou essa origem deles e declarou uma outra linhagem, um outro pai. O motivo dos fariseus terem falado sobre fornicação. Então, os fariseus pregavam muito esse negócio de purificação, né? De fornicação, de adultério, né? Eles se apegavam muito a isso, com a raiva que eles têm disso, né? Da Eva, né? Porque eles culpam Eva de ter traído Adão. Você sabia disso? Que todo judeu culpa Eva de ter traído de ter traído Adão. Mas traído com quem? Com a incorporação do Lúcifer. É isso que eu estou dizendo para você. Caim, nesse livro, está dizendo que Caim era filho do Lúcifer. E Caim formou existe uma elite que comanda o mundo, que é descendência de Caim, que está no topo da linhagem desse planeta. Eles são os cabeças, as 8 famílias mais importantes de sangue puro que existe nesse planeta e que, de alguma forma, foram feitos entretenimento para as pessoas não entenderem que existem 2 raças. Quando fala de raça alienígena, você já está entendendo que uma dessas raças alienígenas, fala alienígena, mas é raça híbrida do mal, do anjo caído, né? São a descendência do DNA do Lúcifer aqui na Terra. Ou seja, o Lúcifer teve filhos aqui na Terra. Assim como o pai criou Adão, o Lúcifer criou seu filho da linhagem de Adão, ou da linhagem do pai. Ou seja, ele teve um contato íntimo com Eva e produziu um filho. Vamos lá, vamos ler para você entender. Então, gostaríamos de espiritualizar essa passagem, porém Cristo disse que os fariseus não são da linhagem de Abraão. Está claro que está se referindo aos filhos segundo a carne, os descendentes. Jesus negou essa origem deles e declarou uma outra origem, outro pai. O motivo dos fariseus terem falado sobre fornicação e a sua suposta origem era que eles sabiam muito bem qual foi o pecado original cometido no Éden. Então aqueles religiosos sabiam qual foi o pecado cometido no Éden. Eu vou ficar com essa cena aqui, ó. Essa cena é uma afronta. Essa cena que você vê a Bela e a Fera, você nem percebe isso, né? Nos filmes de Hollywood, a Bela e a Fera. A Bela se apaixonou pela Fera. Ou seja, a nossa mãe Eva esteve nos braços de Lúcifer. É isso que esse livro está dizendo. E juntos coabitaram antes dela ser possuída por Adão. Esse cara aí introduziu nela uma semente, deixou nela ela grávida, teve relações com ela e fez com que aquilo que o pai criou perfeito se tornasse imperfeito através da fornicação. E há pessoas que defendem veementemente que Eva não traiu Adão, porque eles colocam como se fosse uma desobediência, um fruto realmente que existiu e eles tocaram nesse fruto e comeram o fruto que o pai falou para não comer e ali abriram os seus olhos dele. Bom, a gente está assim só comentando e colocando para vocês o que esse livro está dizendo, tá, pessoal? Estou sendo bem claro por causa dos haters, os haters de plantão, com certeza vão questionar isso. Mas são fatos contundentes, hein? O pecado original cometido por Adão e as suas consequências. Mas o que é fornicação? É a relação sexual antes do casamento.
João 3,12, afirma que Caim era maligno e Caim chegou a este mundo nascido de uma fornicação. Não foi o sexo o pecado original, pois o matrimônio foi instituído pelo Criador. Então o sexo a gente descarta. As pessoas falam assim, comeu o fruto do pecado. Não foi o sexo, foi a fornicação, segundo esse estudo. Mas foi o adultério de Eva ao se deixar ser seduzida pela serpente, misturando-se com outro ser. Satanás usurpou a matriz de Eva segundo um propósito. Isso foi o pecado da mistura de imoralidade. Ou seja, Eva se corrompeu com Lúcifer. A infidelidade de Eva é narrada nos contos factais para criança, onde um dragão sequestra uma princesa e o príncipe a resgata. No jogo mais vendido da história, Mario Bros. Bowser é um dragão vilão que sequestra uma princesa, liberando o caos. Filmes como A Bela e a Fera também retratam esse fato. Os gregos contam a história sobre o jarro de Pandora, no qual a mulher abriu o jarro e deixou escapar para esse mundo todos os males. O jarro de Pandora é o útero. O jarro de Pandora, aqui o jarro de Pandora, tá vendo? Você já ouviu essa história do jarro de Pandora? O jarro de Pandora é o útero. Em Apocalipse 12, vemos esse embate entre duas linhagens. Repare, Caim não aparece na genealogia de Adão. Caim não aparece. Se você pegar a Bíblia, não vai ter Caim na genealogia de Adão. Mas pula para Sete, o filho que nasceu depois de Abel. Caim era o descendente da serpente desde o princípio. Tinha sua genética alterada. Caim e Abel eram gêmeos, mas de diferentes pais. Eles eram gêmeos, mas de diferentes pais. E sim, isso é possível. Há relato da medicina e é relativamente comum em animais. No entanto, acontecer em humano é muito mais raro, mas não é impossível. Tais casos são chamados de superfecundação heteropaternal, onde dois óvulos amadurecem dentro do mesmo ciclo menstrual, havendo relação com dois homens no mesmo período fértil. Os irmãos vieram do mesmo ventre, mas eram semente diferente, semente diferente, meu óculos está meio ruim, e inimigas, a semente boa e a semente má, no mesmo campo. Entretanto, Deus fez uma promessa de restauração da boa semente, em Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti e a tua semente, e a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E esta é a clara distinção entre linhagem, a da mulher e a da serpente. Aqui tem uma imagem, né, de uma barriga híbrida, ok, gente? Uma barriga híbrida aqui, ó, dizendo que Caim e Abel são filhos, nesse livro, de pais diferentes. É bom que você entenda, para você ver os dois lados da moeda e julgue você. Em quem você quer acreditar? Em que você acha que tem mais coerência? No Caim sendo realmente filho de Adão, ou Caim, a semente reptiliana que nasceu do fruto de Satanás com a junção de uma mulher? Depois, posteriormente, nós vemos que no livro de Enoque, 200 anjos caíram e eles tiveram relações com homens e mulheres, e essas mulheres geraram os néfines, os nérvoas, que nós chamamos, esses seres gigantes que no tempo de Noé foram todos destruídos com o dilúvio. O dilúvio e o plasma, A gente só fala do dilúvio, mas do plasma. Então é interessante vocês notarem que existe bastante coerência nisso aqui, ó, gente. Muita coerência. Vamos lá. Então, essa superfecundação heteropaternal, ela é onde os ovos amadurecem, nascem no mesmo ciclo menstrual, havendo relação com dois homens num período fértil. Os irmãos vêm do mesmo ventre, mas eram semente diferente, inimiga. A semente boa e a semente má, no mesmo campo.
Entretanto, Deus fez uma promessa de restauração à semente em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a clara distinção entre duas linhagens de uma mesma mulher, da mulher e da serpente. Quem semeou a má semente? Satanás. Isso foi narrado em Mateus 13. Diz assim, ó: o trigo e o joio, o campo é bom, há duas sementes na colheita e afinal haverá um destino diferente. A boa semente será recolhida para o cereiro do Senhor, mas a má semente será queimada como palha. O termo semente, Gênesis 3,15, no hebraico, zerá, que significa linhagem, linha de sangue, geração, sêmen, filho, posteridade, não como uma descendência espiritual, mas seres biológico e físico, com interação física, isso é, semelhante a Cristo, que manifestou-se entre nós em carne e osso. Então a semente é a reprodução, é algo que é passado através do tempo por geração, olha aí, ó. Aí vem um fato interessante, ó. Para a sociedade secreta, a maçã simboliza o Toros. Cortada na horizontal, ela representa um pentagrama. Se você cortar uma maçã, ela vai representar na vertical, botar e cortar na vertical, ela representa um pentagrama. E na... Peraí. Cortando na horizontal e vertical. Cortada na horizontal, vertical e horizontal. Vertical. Horizontal representa um pentagrama. E na vertical significa uma genitália feminina. Realmente, se você pegar uma maçã, você vê você pode observar agora, a partir de agora. Disso se explica o porquê utilizado a maçã como símbolo para o fruto do pecado. E por esse motivo os maçons usam aventais e autodenominam-se filhos da viúva. Olha aí, ó, o detalhe que talvez vocês não sabiam. Caim, casando-se com Lilith, deu sequência à linhagem maligna. E Sete continuou a linhagem humana. Então Caim uniu-se a Lilith, a primeira mulher, e Sete uniu-se a Áclea, né? Que era filha gêmea, né? Porque no livro apócrifo diz que Caim tinha uma irmã gêmea chamada Lúluva. Então essa história é um pouco intrigante, tá, pessoal? Aqui tá Lilith, aqui na faixa, aqui, ó. A Lilith, provavelmente ela foi a primeira mulher criada, né? E ela não era igual a Eva, tá? Por isso que Adão fala, essa sim é osso do meu osso e carne da minha carne. E foi aí que Satanás entrou. Como Satanás derrubou primeiramente a Lilith, Satanás derrubou a Eva também. E a Eva ele foi mais contundente. Na Eva ele fez, segundo esse livro, ele fez um descendente para herdar essa terra que o pai fez para os filhos de Adão. E Sete continuou a linhagem humana. Os antigos imperadores chineses declaravam que possuíam o sangue dos dragões. As elites de hoje têm origem na linhagem de Caim. Toda a elite, ou a maioria da elite, tem o sangue da linhagem de Caim. São os de sangue azul. Ok? Tu já ouviu falar do sangue azul? São os de sangue azul. O sangue real, sangue nobre, sangue dos deuses. Por isso que Caim se intitulava um maior do que Abel, né? Ele matou Abel e a descendência de Caim sempre foi para governar as cidades. Sempre Satanás deu plenas conhecimento para os descendentes dele. Por isso que alguns subjugam os outros, né? E os filhos os filhos de Sete, teoricamente, deveriam ficar no Monte Hermon, separados da descendência de Caim. Era o que tinha que acontecer. Mas depois se misturou todo mundo. Tais elites ocultistas sabem tão bem disso que criaram um personagem das HQS e filme do Superman. Olha aí, ó, o filme do Super-Homem. Um deboche a Yahushua, ou a Cristo, né? O filme do Superman é um deboche na cara da gente. Agora você vai entender por que o Super-Homem leva aquele S no peito, ó. Representado em seu peito por uma serpente, a letra S, mas que na verdade é uma serpente. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver a foto aqui do Superman, olha aí, ó. Olha aí. Esse é o
Superman, né? Ou seja, ele leva no peito a sigla da serpente, do S. Por isso que ele é um ser indestrutível, né? Só a Kryptonita que mata ele aí, ó. Aí para vocês que gostam do filme do Superman, vocês que estão familiarizados com o Superman, tá aí. A Hollywood, ele não esconde essas histórias de vocês, né? E nem oculta. É verdade, as pessoas levam isso pro lado da ficção, mas nada é por acaso, pessoal. A semente má são os cardos, espinhos que crescem na terra. São os que fazem combate, tá, pessoal? Que eu não posso falar essa palavra. A semente da mulher, como de Apocalipse 12. Ou seja, outras, aqueles que guardam os mandamentos do Messias chamado Yahushua, a qual trocaram o nome dele e botaram para Jesus. Produzam fruto de arrependimento, pois o tempo da colheita está chegando. Então o tempo da colheita está chegando. Aqui, ó, parte 2. Alcançarei do Senhor um varão, Gênesis 4:1. Sim, Deus interviu para que Eva não abortasse. Havia uma rejeição por ser DNA incompatível, manipulado por um querubim. Esse é o mecanismo natural de defesa do corpo, assim como ocorre no transplante de órgão sem os devidos cuidados. Deus ajudou para que Eva levasse a gestação até o fim, no intuito de que a boa semente não perecesse por causa da má semente. Então, como eles eram gêmeos, se matasse a Caim, ou seja, no parto, Abel também é junto. E o pai sempre olhou para a gente, né? Isso é muito interessante, hein? Não se arranca o joio, Caim, na germinação, para que o trigo, Abel, não seja arrancado junto. Deixa-os crescer junto. No final, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Deus somente intervém quando é realmente necessário, como por exemplo no dilúvio. Essa parábola do trigo e do joio é encontrada em Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 30, 37 e 43. Embalada no meio do verso 35 está a proclamação: eu proferirei coisas que foram mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Jesus não revelou o significado da palavra como o significado que ele, o Senhor, gerou a boa semente, e que o joio pertenceu ao iníquo e que já haviam sido gerados por Satanás. Por isso que o Messias não nasceu da união de um homem e de uma mulher. Ele não veio com essa matrix humana. Ele nasceu da semente de Melquisedeque, o profeta, o sacerdote, que não tinha pai, não tinha mãe. Então ele veio de uma semente pura, de uma raça pura. Ele adentrou esse mundo, ele adentrou a matéria, mas ele não fez uso do pecado da contaminação dos seres que estavam contaminados pelo Satanás na forma de seus filhos, chamado descendência de Caim. Bom, eu vou ficar por aqui. Já são 35 minutos. Você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, comente. Comente aí nos nossos comentários. E se você discorda, também pode comentar. Seja bem-vindo. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. O meu nome é Denilson, eu sou administrador. Inscreva-se nesse canal que é importante. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Porque em algum momento alguém vai ler e vai começar a entender que existem duas linhagens no mundo. Existem os bons e os maus. Existem aqueles que têm a semente de Caim. A semente de Caim que germinou nessa terra. Então a gente já sabe que está chegando o momento final. Nós estamos próximo do final dos tempos. Existem pessoas muito ruins, né? Pessoas que... Né? Eu acho que não é normal as pessoas, assim, no meu ponto de vista, né? Não é normal as pessoas arrecadarem tanto dinheiro e não ajudar o próximo como esses líderes religiosos. Os líderes, os cabeças, porque a descendência de Caim não está como empregado não, gente. A descendência de Caim não está como peão ralé não. A descendência de Caim está comandando. São aqueles que são, teoricamente, os que ensinam, os que estão por cima da carne seca. Os grandes cientistas, os grandes governadores, os grandes homens. Aí você começa a olhar para eles e fala assim, pô, não é possível que um camarada desse
não tenha nada no coração, não entenda o que é um povo, não entenda o que são pessoas, não entenda o que é sofrimento, o que é fome, né? É impressionante, é algo para você pensar direitinho, ok? DRM, o canal dos livros apócrifos, tem um excelente dia, tá, pessoal? Tchau!